Oi, gente! Vim atualizar esse vlog de leituras do It a Coisa e hoje é dia 3 de setembro. Eu finalizei a quarta parte do livro no dia 31, um pouquinho atrasada porque o dia do debate era no dia 30. Graças a Deus coloquei em dia porque essa quarta parte eu me enrolei muito e teve vários dias que eu não li, aí ficou tudo bagaceiro. Mas enfim, consegui me organizar, pelo menos isso. E essa quarta parte foi muito interessante, teve muitas perguntas e respostas, ela foi bastante grande também. Ela teve 6 capítulos, mais um quarto interlúdio, então foi um pouquinho grandinha. E a gente teve bastante respostas, mais perguntas, o que me deixou morrendo de medo para a quinta parte. Mas enfim, tá rolando muito, já vamos comentar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Já está grande, né? Eu nem editei a primeira parte que eu falei das 3 primeiras partes do livro, e eu já sei que tá gigantesco, então vamos parar de enrolação. Mas antes tenho que dizer pra vocês, olha que coisinha fofa. Eu adorei. Eu tava brisando hoje de tarde quando eu tava arrumando meu quarto e desenhei o balãozinho e eu gostei tanto que ficou assim. Falei, não vou nem tirar, ficou muito fofo. Então, é isso aí. Vamos lá. No primeiro capítulo da quarta parte, que é o capítulo 13, a gente descobre como o Mike conheceu os garotos do Clube dos Otários, porque até então ele era o único que não tinha nenhuma ligação com eles, então eu fiquei interessada pra saber, né, como que eles fizeram amizade. E eu acho que a cena que o Mike conheceu os garotos tava no primeiro filme, mas eu não me lembro direito. Sendo bem sincera, eu gostei muito do It, a parte 1, mas eu não me lembro mais dos detalhes do filme, né? O que é até bom, porque faz com que eu tenha mais surpresas com o livro, né? Talvez tenha sido diferente, talvez seja por isso. Enfim, a questão é que a cena é muito legal. É uma guerra de pedras que eles fazem, e aí todo mundo começa, né, jogar uma pedra em cima do outro lá. E, no caso, todos os clubes dos otários ficam jogando pedras contra o Henry e os babacas dos amigos dele. E é uma cena muito legal, inclusive, porque todos estão juntos combatendo uma... Tá, parei, brisei. E nesse capítulo 13 também a gente vê que o Henry já tem muito ranço do Mike, porque o pai do Henry ficou inventando várias histórias contra o pai do Mike. Então eles já são bastante racistas, né? A gente vê que o povo era muito preconceituoso naquela época dentro da história. Então, fora ele já sofrer racismo das pessoas por serem negros, ser tipo a única família negra ali de Derry, eles também, né, ficam levando má fama por causa do babaca do pai do Henry que tem ranço, sendo que ele que foi lá matar as galinhas do cara. Enfim, a questão é que o Henry tem bastante raiva do Mike, então ele já fica querendo bater nele e fazer maldade com ele. E só não consegue fazer o tanto de maldade que ele quer porque ele não, quase nunca vê o menino, sabe? Primeiramente, o garoto estuda em outra escola e também porque ele é muito esperto, ele corre muito, mas é difícil do Henry conseguir pegar o Mike, porque o Mike é muito safo. Graças a Deus, não é mesmo? Nesse capítulo também, o Bill pergunta pro pai dele sobre a rede de esgotos, fingindo que é alguma coisa da escola, e o pai dele fala que uma grande parte dos esgotos, a planta dele sumiu. Isso há muitos anos atrás, quando eles estavam ali organizando o Derry, tinha mudado de prefeito. Enfim, ele tava explicando, eu não lembro ao certo. Mas ele fala que uma grande parte, vários quilômetros do esgoto, ninguém sabe onde que vai dar. Por que será, né? Porque a coisa tá lá. E então eles podem se perder ali dentro, porque ninguém sabe para onde que vai essa parte aí desconhecida. Nesse capítulo também, o Bill fala que viu na biblioteca, num livro, alguma coisa assim, que em algumas tribos indígenas eles acreditavam numa criatura chamada Glamour. Acho que é assim que pronuncia. E ela conseguia se transformar em várias coisas, vários animais, várias coisas. Por isso que eles acham que o It pode ser essa criatura. E que para poder derrotar essa criatura eles tinham que fazer um ritual chamado Ritual de Shu, alguma coisa assim, não sei também pronunciar, acho que estou falando errado. E é um ritual meio esquisito lá, que envolve línguas enroladas e enfim. A questão é que eles começam a imaginar que talvez tenham que fazer algum tipo de ritual para conseguir destruir a coisa. E nesse capítulo o Bill chegou na biblioteca e tá esperando os outros, né, chegarem para eles poderem conversar sobre o dia deles, que tinham sido bastante estranhos lá na terceira parte. Daí, no capítulo 14, o Mike vai na geladeira buscar umas bebidas, todos eles já chegaram, estão lá esperando para começar a conversar, e ele vê a cabeça do Stan quando era criança dentro da geladeira, só que morta, né, sem os olhos, tudinho, com um monte de pena dentro da boca, é bem sinistra. E aí
começa a falar com ele, que é a coisa, né, gente? Mostra uns balão lá escrito um monte de coisa, xingando ele e tal, falando que vai matar eles e tudo mais. E aí ele começa a se lembrar de quando foi lá na clareira, perto do bar onde ele estava fazendo o clube. E ele descobre que eles estavam fazendo um clube lá dentro do chão. No lugar de fazer tipo um clubinho numa casa na árvore, eles decidem fazer dentro do chão. Cara, esses garotos é muito inteligentes. Adivinha quem bolou o clube? O Ben, né? O Ben é muito inteligente. Caramba. Daí eles cavam lá e faz parecendo mesmo que não tem nada, porque eles pegam uma porta lá e colocam um monte de mato, um monte de coisa, e fica parecendo um pedaço do chão. Ninguém sabe que aquilo é um clube secreto, sabe? Eu achei muito legal isso. Nossa, eu fiquei imaginando eu lá e eu fiquei brisando, porque quando eu era criança eu teria adorado ter um clube desse. Meu Deus, muito maneiro. Daí o Mike começa a conversar com eles chamam ele pra fazer parte do clube dos otários, assim. Todos eles, ninguém se importa dele participar. É como se ele já tivesse sendo esperado, sabe? E daí ele começa a contar, porque todo mundo começa a contar, né, sobre a coisa, sobre o palhaço, né? E daí ele conta que viu, sim, um palhaço durante o desfile de 4 de julho, lá depois que eles já tinham jogado as pedras lá nos caras lá e no R. E aí ele pegou e disse que viu um palhaço muito sinistro, que as crianças ficavam com medo, mas que as pessoas não estavam dando muita importância, mas que ele teve muito medo desse palhaço. Daí ele conta também que viu a coisa em formato de um pássaro gigante para os garotos e tal. E depois ele começa a contar que viu esse palhaço num álbum de foto antigas que o pai dele tem, que ele meio que coleciona, sabe, fotos bem antigas. E daí ele leva esse álbum de fotos e mostra pra eles essas fotos, e eles começam a ver que são fotos tipo de 200 anos atrás, e adivinha quem aparece nessas fotos? A coisa. E ele aparece em várias fotos, em várias épocas, tanto 200 anos atrás como mais recentes. Então eles ficam morrendo de medo até que, obviamente, a foto começa a se mexer. E ele começa a dizer que vai matar todo mundo e tal. E aí eles ficam desesperados. E aí quando ele começa a transformar, sei lá, no leproso, no lobisomem, não sei o quê. E daí quando ele vai se transformar nos garotos lá do farol, o Stan surta e fecha o álbum. E todos eles começam a falar que viu, né, o álbum se mexendo, que escutaram como se estivesse lá. E o Stan meio que fica pirando, mas depois eles, né, decidem que vão conseguir destruir a coisa. E nesse capítulo também o Ben lembra de quando eles foram fazer as bolinhas de pratas. E que foi isso que eles fizeram com a moeda dele lá, que ele tinha ganhado do pai dele. Daí tem o capítulo 15, que com certeza foi um dos melhores do livro. Sério, esse capítulo foi muito bom. Porque é quando o Rich lembra de quando eles viram a coisa chegando. Porque assim, ele lembra de quando eles estavam lá, no clube deles lá, e o Ben conta que viu num livro sobre um ritual indígena chamado Buraco de Fumaça. E nele os índios fazem uma fogueira dentro de um buraco lá e deixam só um buraquinho só para sair um pouco da fumaça. E eles ficam lá dentro, e quem consegue ficar por muito tempo, ele começa a ter visões e tal. Eles decidem que vão fazer isso. Totalmente malucos, né? Só que eles sabem que um tem que ficar do lado de fora para ajudar se algum passar mal, desmaiar, enfim. Só que aí quando eles vão fazer lá para poder dividir, eles querem deixar a Beverly de fora. Ela obviamente fica chateada porque, né, quer me deixar de fora com sua mulher? Claro que não, né? Então, vamos fazer o negócio certo. Daí ela queima um dos fósforos. Só que aí quando eles vão sortear, todos os fósforos estavam como se não tivesse sido queimado, sabe? Como se fosse para todos terem que descer. Daí descem todos lá para baixo, dentro, cheio de fumaça. Enfim, é um pouco claustrofóbico. Então você imagina um monte de criança dentro de um negócio fechado, dentro da terra, com uma fogueira lá, começando a inalar aquele tanto de fumaça. Enfim, é um pouco desesperador essa cena. Só que aí, obviamente, todos começam a passar mal, né? E acaba ficando só dois lá embaixo, que é o Mike e o Rich. Daí eles começam a ter uma visão super realista, onde eles estão muitos e muitos anos atrás, no Barrens, lá perto do rio Kentucky. Eu não sei falar o nome do rio, mas enfim. E tá tudo muito diferente, muito selvagem, como se fosse há milhões de anos atrás. E aí eles veem a coisa chegar numa espécie de espaçonave. Cara, e assim, é muito real, a cena é muito imersiva. Eu brisei demais. E eu acho que essa cena não teve na primeira parte do filme, eu não me lembro dela. Então eu acho que ela deve ter agora na segunda parte. Eu não me lembro, eu vou rever o primeiro filme antes de ver o segundo, mas, cara, sério, que cena é essa? É muito boa. Sério, eu acho que ela não teve, não.
Eu não me lembro dessa cena. Eu teria lembrado, porque a cena é muito boa. E eu fiquei tipo, nossa. E daí que eles começam a gritar, porque eles sentem a maldade vindo de lá, sabe? Os animais tudo sente nessa visão. E aí quando eles começam a gritar, o Rich acorda lá. Eles foram tirados de dentro do buraco, só que, detalhe, quando eles estavam gritando, obviamente o Ben e o Bill desceu para poder ajudar eles e não encontravam eles lá dentro, né? Primeiramente, quando eles começaram a brisar lá e ter as visões, eles começaram a sentir como se o buraco tivesse mó grandão, como se fosse um salão. E depois é como se eles não estivessem lá dentro, é como se eles fossem teletransportados pro passado, para dentro da visão. Porque eles caem e se machucam, e quando eles voltam, eles estão todo machucados, todo rasgados as roupas, como se eles realmente estivessem lá. Cara, eles foram tipo teletransportados. Sério, essa cena foi muito boa. E aí a gente se toca que a coisa não tá lá, tipo, 200 anos atrás. Ela tá lá antes mesmo de Derry existir. Mano do céu. Eu até me arrepiei agora. Chocante. Aí, no capítulo 16, que também é muito bom, a gente descobre de quando o Ed quebrou o braço. Porque assim, ele primeiro descobre que ele não tem asma, ele não tem um monte de doença como ele imaginava. E que a bombinha dele tem tipo água com gosto de remédio, sabe? É tipo um placebo. É mais pra ele acreditar que ele tá ficando bom de uma doença que ele nem tem. E isso tudo é causado por causa de quem? Da querida mamãe dele. Pois é. E quem fala isso pra ele é o Sr. Kinney, que é o farmacêutico ali de Derry, que diz que não aguenta mais ver isso, porque esse placebo é mais usado em gente que tem uma doença que não pode curar, para que a pessoa se sinta melhor, mesmo que ela não vá ficar boa, porque ela não tem, tipo, um remédio pra isso. Ainda mais que, né, vamos lembrar que naquela época, então, realmente tinha muita coisa que não tinha remédio ainda para aquilo. E também para idoso, porque o idoso coloca na cabeça que tem uma doença e ele começa a sentir realmente os sintomas, sabe? A cabeça da gente é muito louca, né, gente? E daí que o Sr. Kinney fala para ele que ele não tem asma, sabe? Que quem criou aquilo é a mãe dele. Pra ele acreditar. E é por isso que ele fica tão tenso que ele começa a realmente se sentir, mas na verdade é tudo da cabeça dele. Ele não tem isso. Só que, obviamente, ele fica desesperado, sai correndo de lá. Mas ele começa a se tocar que no negócio da bombinha não tá escrito, tipo, ó, aplica só se for muito necessário, né? Tipo, quantas vezes precisar, tá? E ele acha meio estranho, porque, né, um remédio pode aplicar assim quantas vezes quiser. Não seria meio doido se a gente ficar tomando um remédio assim adoidado? Então, ele começa a tocar que talvez o Sr. King tava certo. Aí o coitado tá lá, indo se encontrar com os amigos dele e esbarra com quem? Com o Henry, o grupinho lá de doidos dos amigos dele. E obviamente que o Henry parte pra cima dele pra dar um pau no menino. E assim, o Henry tá tão doido que quando um velhinho lá vê ele apanhando e vai tentar apartar, o Henry vai pra cima do velhinho, entendeu? Ele tá doidão, não tá nem querendo mais esconder que ele é um psicopata, né? Enfim, e daí que eles batem nele é bastante, sabe, desesperador. Coitado do menino, o menino já é todo, né? Imagino ele um garoto bem pequenininho, bem frágilzinho, sabe? Então, ele já se ferra por causa disso, começa a apanhar e o Henry quebra o braço dele, sério. Mano, que raiva desse menino, meu Deus do céu. O menino é virado não sei o que, sabe? Ele é muito ruim, sério. E ele percebe que o Henry tá andando com um garoto que é mais doentio do que ele, que é o Patrick Rochester, alguma coisa assim. Aí que tem uma cena que também é uma das melhores do livro. Porque ele tá lá no hospital, a mãe dele fica dando aquele showzinho dela. Ai, que mulher insuportável, meu Deus. E aí a gente percebe o quanto a mãe do Ed é uma escrota. Ela tem preconceito com o outro, o Stan, porque ele é judeu. Tem preconceito com o Mike porque ele é negro. Tem preconceito com a Beverly porque ela anda com garotos, não ela pode só ser uma vadia. Então, tipo assim, ela é muito preconceituosa, sabe? Aquela pessoa tudo de ruim, sabe? Uma mulherzinha desprezível, vamos dizer assim. Enfim, e daí que, obviamente, quando eles estão lá no hospital, que o Stan tá dormindo, ele tem um sonho de que a mãe dele tá expulsando os amigos dele de lá. E que o palhaço tá lá, tipo, né, de boas, porque como se estivesse fazendo a mãe dele fazer isso, sabe? E aí que depois, quando ele acorda do sonho, a mãe dele aparece lá e ele sabe, tem certeza que ela realmente mandou os amigos dele embora. E realmente, ela mandou os amigos dele embora enquanto ele tava dormindo, porque eles são péssimas influências, gente. Enfim, nossa, que saco essa mulher. Meu Deus. Obviamente, quando ele acorda, ele fica putíssimo. E aí ele começa a brigar com a mãe dele, porque
ele tá com muita raiva, né? E aí ele começa a contar, então, né, mãe, eu sei da asma que eu não tenho. E aí ele começa a contar que o seu Kenny falou as coisas pra ele e tal. E daí que ela fica chorando lágrimas de crocodilo, mas não dá em nada. Porque dessa vez ele não cai na vantagem emocional que ela faz com ele, sabe? Ela é uma mulher... Mas enfim. E aí que no final das contas ele deixa bem claro que ele vai continuar tomando remédio, fingindo que realmente tem alguma doença. Ok, beleza, mas ele também vai continuar vendo os amigos dele. E daí ela fica tão chocada por ele agir como um adulto, sabe? E você sabe, botar o pé firme ali e não ceder a chantagem dela, que ela só aceita, sabe? Porque ele colocou ela no lugar. Mulher ridícula. Aff. E assim, ele fala tudo, depois começa a passar mal quando ela sai do quarto, porque é como se ele tivesse sido tomado por uma força que não é dele, sabe? Mano, mano, mano. Muito boa essa cena, sério. E eu acho que ela teve sim na parte 1 do filme, mas acho que ela foi diferente, não foi exatamente desse jeito não. Por isso que eu não lembrava direito, mas eu acho que teve sim, porque eu, se eu não me engano, eu vi ele com o braço quebrado no primeiro filme. Enfim, como eu disse, não me lembro muito bem do primeiro filme. Daí que os garotos voltam lá pra visitar ele de novo, eles já sabiam que isso ia acontecer, que eles não iam desistir da primeira vez. Eles conseguem entrar porque afinal a mãe dele não vai conseguir separar a amizade deles, é mais do que ela imagina. Daí eles chegam lá, começam a conversar, falam sobre as bolinhas de prata e meio que assinam o gesto dele como se fosse um contrato, sabe? Todo mundo tá de acordo, eles vão destruir a coisa. Daí tem o capítulo 17, que foi bastante sinistro e agoniante pra mim, porque nele a gente vai ver quando a Beverly viu a morte do Patrick Rochester. Eu não sei falar o nome desse menino, é muito difícil. A questão é que ela tava tentando treinar a mira, porque ela foi encarregada pra jogar bolinha de prata na coisa, né? E quando ela vai treinar lá no bar, achando que, né, vai encontrar os amigos dela, ela quase fica visível pro Henry e pros amigos dele, que estavam lá peidando. Enfim, é meio nojento essa parte. E aí, depois ela acaba vendo uma coisa que ela não deveria, né? Do Henry com o Patrick. E aí que ela fica lá escondida, tentando não ser pega, porque, cara, que parte agoniante. Essa menina tentando se esconder lá dentro do carro, perto do lixão, desses meninos que, se pegar ela, já sabe que vai dar merda. Que a gente começa a imaginar mil coisas horríveis que o Henry faria. Porque esse menino é psicopata, o Patrick também, a gente descobre isso logo mais. A gente já vê que ele é um nojento, porque ele cuspiu no Ed. E aí que ela fica lá escondida, tentando não aparecer. E ela vê, quando o Patrick fica lá sozinho, ele vai abrir uma geladeira que tem lá no lixão, que a gente depois descobre pra que ele usa aquela geladeira. E ele começa a ser atacado, ela não entende o que tá acontecendo, porque ela não tá vendo, né? Quem vê, quem tá lá de frente com a coisa. Porque a gente descobre que o Patrick é um psicopata que matou o próprio irmãozinho dele, bebê, quando tinha 5 anos, de ciúmes. Só por causa disso, tá? E ele totalmente assim, alheio, ele não tem sentimento, não tem culpa pelas coisas que ele faz, sabe? E ele é tão psicopata que ele teve tanta satisfação quando ele matou o irmão dele lá, meio que sufocado. Meio não, sufocado. Que ele faz isso agora com animais. Ele pega os animais dos outros, sequestra os bichinhos dos outros, pra colocar dentro dessa geladeira, que pelo que eu entendi, tem tipo uma tranca, então os bichos ficam presos lá dentro. O garoto é bem psicopata. Ainda mais do que... Não sei nem se é ainda mais que o Henry, porque o Henry tá ali juntinho com o cara, sabe? Dois imbecis. Enfim. E daí que ele tem uma morte bem pesada. Eu não vou detalhar a morte dele, porque eu mal consegui ler. Eu fiquei realmente foi uma das mais pesadas, sério, do livro. Eu fiquei muito agoniada, mas já vou dizer que tem a ver com sanguessuga. O que me deixou morrendo de nojo. Porque, ai, que bicho nojento. Enfim, gente. Sinistra essa cena. E ela vê tudo isso, depois vê um monte de sangue. Inclusive, uma sanguessuga vai pro braço dela. Ela... Enfim. E aí depois ela acaba chamando os garotos. Eles vão lá, abrem a geladeira pra poder ver se realmente tem a sanguessuga lá dentro. E aí que eles veem uma mensagem do próprio Pennywise, que é a coisa, pra eles dizendo que se vocês não pararem agora eu vou matar vocês, não sei o que, não sei o que. E eles ficam putos, começa a chover, e o Bill começa a chorar, e todo mundo começa a chorar e se abraçar. E é uma cena muito fofa, enfim. Aí tem o capítulo 18, e nele a gente vê o Ben lembrando do dia que eles foram na rua Neighbor destruir a coisa.
E aí que a gente vê finalmente eles fazendo as bolinhas de prata, né, gente? Porque eu já tinha ouvido falar dessas bolinhas, mas a gente não sabia como tinha sido feita. E todos eles foram pra casa do Bill numa noite, onde os pais dele, do Bill no caso, foram pro cinema. Ia ter 2 filmes, um atrás do outro, então, né, ia ter bastante tempo. E eles usaram os equipamentos do pai do Bill. O Ben, né, sempre o Ben que faz as coisas. O Ben é muito inteligente, cara, sério. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha 11 anos. Então, assim, é muito chocante ver um garoto de 11, 12 anos, eu acho. E faz um monte de coisa. Ele é muito inteligente. Mas, enfim. E daí que ele acaba fazendo as bolinhas lá, com um negócio de chama. Enfim, um monte de coisa. Eles conseguem fazer as bolinhas de prata com a moeda do Ben, né, que ele tinha ganhado do pai dele. Uma das. E eles basicamente fazem 2 bolinhas de prata pra destruir a coisa. Só eu que achei que era um pouquinho munição, mas tudo bem. Daí que eles vão pra casa da Rua Nable, lá onde o Ed viu o leproso. E eles vão descer lá pro porão e o Ben, coitado, fica entalado. Gente, o Ben só se ferra, meu Deus. Coitado desse menino. Daí eles conseguem desentalar ele lá, né? Conseguem descer. E eles acabam encontrando a coisa lá no banheiro, que aparece como um lobisomem e tal. Daí eles tacam uma bolinha numa seda, depois taca a outra, consegue machucar ele, mas obviamente não consegue destruir. E aí que ele começa a machucar, machuca o Ben, machuca, joga todo mundo praticamente. Só que aí, quando o Everly consegue machucar a coisa, ele fica meio assim, entendeu? Porque tipo, eles conseguiram me machucar, sabe? E aí eles conseguem meio que enganar a coisa, como se eles tivessem mais bolinha pra atacar nela. E daí ela simplesmente foge deles. Olha só, mas eu não acho que ela fugiu. Aí, a minha teoria. Não acho que ela fugiu porque eles tinham mais bolinhas e aí ela ficou com medo. Eu acho que ela fugiu porque ficou com medo da coragem deles. Porque a gente percebe que a coisa fica com medo quando eles são corajosos. Ela se alimenta do medo deles, sabe? Tá muito na cara pra mim, entendeu? Minhas teorias aqui. Tá muito na cara que ela se alimenta do medo deles. E por isso, quando eles foram corajosos de, né, enganar ela, de que eles iam matar ela, que ia destruir ela, aí que ela desceu, entendeu? No meio de todas essas tretas, a Beverly rasga a blusa, acontece um monte de coisa. E aí que o Bill finalmente vê a Beverly como uma garota. Porque nesse tempo todo a Beverly tinha um crush enorme pelo Bill, mas o Bill tava tipo... Que? Pra ver? Tava nem aí. E não porque, tipo, ai, não gosto dela, não tô nem aí. Não tá nem aí porque a menina tá mais preocupada com a morte do irmão dele, sabe? Mas aí, coitado do Ben. Gente, essa cena me deixou triste. Não vou mentir, não. Na verdade, todas as partes da cena onde tá a Beverly lá apaixonada pelo Bill e o Ben vendo isso, me deixa com o coração na mão. Eu fico morrendo de dó. Todo mundo já percebeu que o Ben é meu favorito, né? Então, quando eu vejo o bichinho lá sofrendo, ai, dá uma dó, dá uma dó. E essa cena aí que o Bill olha pra ela, ela olha pro Bill e fica aquela coisa, e eu fiquei tipo, ai, Ben, dói no meu coração. Tadinho do meu bebê. Mas enfim. Cara, eu não shippo eles. Eu não shippo eles porque eu gosto do Ben. Então eu queria que ela olhasse e falasse: olha, eu gosto do Ben, mesmo ele sendo gordinho. Porque gente gordinha também ama. E finalizando essa quarta parte, a gente teve o quarto interlúdio. E aí foi um dia que o Mike bebeu pra caramba e ele tava lembrando de quando entrevistou o senhor Truewood, alguma coisa assim. E aí o senhor Truewood contou pra ele de todo um massacre que rolou envolvendo o Cloud Rocks e o Silver Dollar, que é tipo um bar que tem lá. E esse Cloud Rocks, ele era apaixonado pelo Derby Aldwell. Se é apaixonado de verdade ou se eles eram amigos, mas deu a entender como se ele fosse apaixonado. Então acho que era apaixonado. Enfim, ele era muito carismático, ele agia como se fosse o Bambambam. Bam, bam, e ele apareceu morto porque ele era contra o sindicato. E isso tudo tem a ver com uma madeireira que tinha lá em Derry, que eles ficavam um monte de gente rica ganhando dinheiro, desmatando tudo, tava nem aí pras árvores, tava destruindo tudo, não tava nem aí. Só queria o quê? Encher os bolsos de dinheiro, né? Porque é assim, sempre, né? Sempre, né? As pessoas. Enfim, ele conta de quando esse Claude Urux matou esses caras no Silver Dollar, porque esse cara, ele era apaixonado, foi assassinado, né? E por causa desse sindicato que ele era contra, enfim, coisas políticas e essas coisas assim. E aí ele quis se vingar e ele entrou lá no Silver Dollar e saiu mandando machadada pra todo mundo ali. No caso, não todo mundo, pra esses caras específicos
que trabalhavam nessa madeireira. Que não era nenhuma flor que se cheira, porque alguns deles até foram presos. Então, não eram pessoas boas, entendeu? Mas o cara foi lá e matou todo mundo a machadada. Sinistro, sinistro. Parecia filme de terror. E aí, que as pessoas que estavam lá no bar, tipo, bebendo, agiram como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse um dia normal. E aí, depois que o cara foi lá e matou todo mundo, pelo menos 4 dos 5, ele foi embora, todo sujo de sangue. Foi preso, as pessoas foram na delegacia, tiraram ele, lixaram ele, enforcaram ele. Inclusive, algumas pessoas que estavam, tipo, cagando porque estava acontecendo não fizeram nada, nem esboçaram nenhuma reação. Mas depois foram umas das que estavam lá matando esse cara que matou todo mundo. Então, assim, você vê que Derry é um lugar muito sinistro, porque as pessoas agem de um jeito estranho. Tipo, vê uma coisa errada acontecendo, elas fecham assim, tá lendo um livro, vai embora, entendeu? Elas não acordam ninguém, não ajudam ninguém. Tipo, as pessoas agem como se fosse normal, ou tipo, ah, não tá acontecendo comigo, não é problema meu, sabe? Cara, é muito assustador, sabe? Esse povo de Derry é muito assustador. E aí, finalizamos então a quarta parte do livro. Falta só a quinta, que é o ritual de Jude, né? Muitas tretas virão. E assim, já li, né? Eu tô um pouco atrasada, mas eu já li um começo aqui. E assim, eu tô morrendo de medo de ler essa quinta parte, porque muita gente fala que o livro se perde muito nesse final e que fica uma porcaria e que o final é péssimo e que o Stephen King não sabe fazer final. Assim, até as pessoas que amam esse livro falam mal desse final, então eu tô com medo, eu tô com medo. Já peguei spoiler da famigerada cena, não sei ainda como vai acontecer, mas já foi até citada ela aqui. E assim, vamos lá, né? Vou ler pra tirar minhas conclusões, mas tô com medo, né? Não tô com grande expectativa sobre esse final, não. Eu só espero que ele não seja tão ruim ao ponto de estragar a minha leitura do resto do It, que tava sendo tão interessante. E eu realmente tô gostando muito do livro. Essas 4 primeiras partes foram muito legais. Eu realmente curti demais, muito mais do que eu imaginava que ia gostar. Então, espero que a quinta parte não estrague tudo. Eu falei demais. Até a próxima parte. Oi, gente! Vim finalmente finalizar este segundo vlog do It a Coisa. E eu tive que dividir esse vlog em 2 partes. Porque quando eu fui editar a primeira, onde eu falei das 3 primeiras partes do livro, eu vi que tinha ficado com mais de 40 minutos. Então eu tive que dividir. E essa segunda parte também vai ficar gigantesca, porque eu já editei a parte onde eu falei da quarta parte do livro e ficou com quase 30 minutos. Então por isso que eu decidi falar sobre essa quinta parte de um jeito mais resumido. Eu não vou conseguir falar, tipo, capítulo tal, aconteceu tal coisa, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Vai virar um filme. Então, por isso que eu vou falar só sobre as cenas mais importantes. Beleza? Também tenho que dizer que eu vou ficar falando no passado, quando eles eram crianças, e no presente, com eles adultos, tá? Porque nessa última parte do livro, a gente fica intercalando entre presente e passado. Então, é isso aí. E essa quinta parte do livro se inicia no presente, com eles na biblioteca. E aí que o Mike fala para eles voltarem, né, pro hotel para descansar um pouco antes deles enfrentarem a coisa. Só que do nada a mão deles começam a sangrar e eles dão a mão e eles sentem um poder vindo deles, como se o que juntou eles ali estivesse falando: agora o bicho vai pegar. E aí que nesse meio tempo a Beverly começa a se lembrar de quando o pai dela tentou matar ela quando ela era criança. Porque, como a gente sabe, o pai dela era muito ciumento. Então, quando ele descobriu que ela estava andando com um monte de garoto, ele ficou louco e tentou matar ela, tentou bater nela, e ela fugiu dele. E é uma cena bastante agoniante, porque ela começa a fugir, correr ele atrás dela. E a gente sabe que não é só o pai dela, porque o pai dela já é ruim, mas também porque ele tá meio que possuído pela coisa, então, né, ela foge do pai, mas nesse meio tempo ela é pega pelo Henry, pelos amigos dele. O Henry quase matou ela com uma faca, que ele inclusive ganhou da coisa. Chegou pelo Correios para ele, e ele usou essa faca para poder matar o próprio pai, enquanto ele estava dormindo. Pois é. E aí, depois, ele tenta matar ela com essa mesma faca, só que ela consegue fugir pro Barrens. Daí, voltamos pro presente, e o Mike é o único que ficou na biblioteca, porque todos os outros foram pro hotel dormir. E ele ficou lá, tentando, né, terminar de organizar as coisas. E quem chega lá? O Henry, só que a versão dele é adulto, que fugiu lá do hospital de doido que ele tava vivendo. E aí, que eles começam a lutar, né, brigar, e o Henry mete uma facada na perna do Mike, e ele começa a sangrar porque acaba batendo numa veia, alguma coisa assim.
E aí que ele consegue se defender e dá uma facada na barriga do Henry. O Henry acaba fugindo de lá. Quando ele vai ligar pelo telefone, a coisa começa a falar com ele. Então ele não consegue ouvir a pessoa que tá no telefone, mas mesmo assim ele fala que tá machucado lá e tal. E aí eles mandam, né, ambulância, polícia pra poder ir atrás dele. E a gente fica meio numa tensão, será que ele vai sobreviver ou não? Mas a gente sabe que ele fica meio que entre a vida e a morte. Daí no presente, os 5 se separou, o Ed, o Ben e o Rich foram juntos pro hotel, enquanto o Bill e a Beverly foram juntos também. E eis que rola um clima, eles se beijam e a Beverly e o Bill dormem juntos. Isso me deixou muito puta. Por quê? Porque a Beverly tinha largado o Tom quando foi pra Derry. Porém, o Bill foi pra Derry casado e ele não tinha largado a mulher dele, entendeu? Então isso me deixou muito puta, porque ele traiu a mulher dele. Parece que tem um relacionamento tão bonito entre os dois, sabe? Então eu fiquei bastante estressada com isso e não gostei. Se fosse só o beijo, eu teria perdoado, mas o fato dele ter traído a mulher dele e dormido com a Beverly me deixou muito puta. Aí no passado, a Beverly conseguiu fugir pro bar, encontra com Ben e eles se escondem do Henry e dos outros dentro do clubinho. Nesse meio tempo, quando eles estão lá escondidos, eles começam a conversar e a Beverly admite que sabe que foi o Ben que escreveu o poema pra ela. Ele fica meio, né, constrangido, mas acaba admitindo e é uma cena bem bonitinha. Daí que a Beverly diz pra ele que é melhor eles saírem e avisar pros outros, porque os outros tinham ido almoçar e já tava voltando pra lá, pro clubinho, pra todos se encontrarem de novo pra continuar brincando. E aí ela fala, a gente tem que sair, tem que avisar pra eles. E aí quando eles saem, porque acham que o Henry e os outros já foram embora, o Henry, que estava escondido com os amigos dele, vê ele saindo de dentro do clubinho e vai atrás deles. Aí no presente, o Arroto versão zumbi, que seria ele morto-vivo sendo manipulado pela coisa, dá uma carona pro Henry até o hotel onde todos eles estão hospedados. Inclusive dá até o número dos quartos que eles estão. Então o Henry já entra sabendo onde cada um tá e decide começar de cima para baixo. Então ele vai até o primeiro quarto, né, o que tá mais alto, que seria o do Ed. Aí chegando no quarto do Ed, eles começam a brigar e o Ed consegue matar o Henry. Ele quebra uma garrafa, enfia na barriga do Henry e dessa vez ele morre de verdade. Só que no meio da briga, o Ed acaba caindo em cima do braço e quebrando o mesmo braço no mesmo lugar que ele quebrou quando era criança. No passado, eles estão fugindo do Henry e dos amigos dele, porque a Beverly conseguiu, né, conversar com eles e falar o que estava acontecendo, só que eles estão determinados a enfrentar o Henry e os amigos dele, só que aí o Henry e os amigos dele começam a correr atrás dele, jogar pedra, enfim, acontece um monte de coisa, e eles acabam decidindo ir pro buraco de Morlock, que seria um tipo de esgoto, que tem uma escadinha para descer lá para baixo dos esgotos, e aí o Ben leva eles até lá, porque o Ben viu quando ele foi se esconder o Henry lá no começo do livro. E aí eles vão, descem para os esgotos e começam a adentrar lá pelos esgotos, fugindo do Henry e dos amigos deles, que continua perseguindo eles, inclusive dentro dos esgotos. Daí, no presente, depois que o Ed matou o Henry, ele chama todos os outros, eles acabam descobrindo que o Mike tá no hospital entre a vida e a morte e decide que não tem mais tempo, que eles têm que ir, mesmo de madrugada, resolver as coisas. Eles vão lá parar no Barrens e quando eles vão entrar pelo mesmo buraco de Morlock, que o Ben leva eles de novo pro mesmo lugar, eles veem que tem uma bolsa lá jogada, que é a bolsa da Aldra, que o Bill reconhece na hora. E aí que a gente vê que, no presente, o Tom foi levado pela coisa a sequestrar a Aldra e levar ela para a toca da coisa, lá nos esgotos. E aí que quando ele levou ela para lá, ele viu a forma original da coisa e acabou morrendo automaticamente. Eu fiquei muito brava porque eu queria que o Tom sofresse, porque ele era um dos piores personagens, os mais malvados do livro. E ele só morreu de ver a coisa. Ah não, achei muito fraco, então eu queria que ele tivesse morrido sofrendo mesmo, porque ele merecia. Aí que nessa quinta parte do livro a gente também tem algumas partes narradas pela coisa. E a gente descobre que quando ela chegou na Terra só existia ela e essa tartaruga que cuspiu o universo. Enfim, e que ela é muito idiota porque ela só vive dentro das cascas e não faz nada. E a coisa ficava meio tipo, ai que saco. Mas ela foi pra terra e ela gosta de se disfarçar de palhaço porque assim ela consegue chegar perto das crianças.
e ela gosta de comer crianças, e ela gosta que as crianças fiquem com medo porque a carne dela se torna mais saborosa para ela, e ela trouxe eles todos de volta realmente porque ela quer se vingar, porque no passado eles conseguiram machucar ela de verdade, e agora ela quer vingança. Daí que a gente tem várias partes mostrando eles andando por dentro dos esgotos, lá pelos canos, tanto no passado como no presente, tentando chegar até a Toca da Coisa para poder ter o confronto final lá, né? Daí, quando eles estão no meio dos canos, lá no escuro, porque quanto mais ele tá lá dentro, mais fica sem claridade, né? E aí que eles acabam encontrando com um olho gigante, cheio de tentáculos, que, se eu não me engano, era um dos medos do Rich, porque ele tinha visto num filme. Também encontram com o pássaro gigante, que é o que atacou o Mike. E encontram com o George versão zumbi. Então, até chegando a coisa, eles encontram com isso. E no presente, quando eles estão lá embaixo nos canos, o Bill sente que precisa ajudar o Mike. Daí eles fazem de novo a rodinha, dão as mãos, e ele sente de novo aquela força que eles sentiram lá na biblioteca, e eles conseguem meio que mandá-la pro Mike no hospital, porque o Mike tinha acabado de acordar, ele estava muito fraco, e ele percebeu que o enfermeiro estava tentando matar ele com a seringa. Daí, quando eles conseguem mandar essa força para ele, ele tem força suficiente para poder jogar um copo no enfermeiro, alguma coisa assim. Daí ele meio que sai daquele transe que ele tava, já que a coisa tava fazendo ele fazer aquilo. E aí ele consegue se salvar. Até que finalmente eles chegam na casa da coisa, nas duas linhas do tempo. E eles percebem que tem uma marca na porta. E cada um vê essa marca de uma forma diferente. Inclusive nas duas linhas do tempo. Quando eles são crianças, eles veem de uma forma, e quando eles estão adultos, eles veem de outra forma. Eu achei isso interessante. E nas duas linhas do tempo, eles dão de cara com uma aranha gigantesca e que está grávida. Aí temos o capítulo 22, que vai ser o único que eu vou falar especificamente dele, porque pra mim ele foi o pior capítulo do livro todo. Primeiramente, nesse capítulo a gente tem a explicação de que a coisa, na verdade, é um alienígena, e a forma verdadeira dela é um tipo de luz. Porém, os humanos não conseguem identificar isso, não conseguem ver a verdadeira forma dela. E o que eles conseguem enxergar, na verdade, é uma aranha gigantesca. Daí, no passado, quando eles são crianças, o Bill consegue se conectar telepaticamente com uma aranha, porque ela meio que olha nos olhos dele e ela meio que pega a mente dele e joga no espaço, e daí ele vê uma tartaruga lá. Gente, vai ser muita viagem que eu vou falar pra vocês agora, porque nem eu sei se eu entendi direito. Inclusive, deixe que você entendeu dessa parte aí nos comentários, porque é muita doideira. Essa parte é muita doideira. E aí, quando ele tá lá nesse espaço, sendo levado a algum lugar que ele não tá entendendo, mas ele tá sendo puxado pela coisa, e ele vê essa tartaruga e ela fala que ela não pode fazer nada e que ele tem que se virar com os amigos dele, alguma coisa assim. E aí ele consegue morder a língua da coisa, como se ele tivesse conseguido pegar o ponto fraco dela. Só que isso é, tipo, tudo telepaticamente, tá, gente? Ele não tá fazendo isso de verdade. É, tipo, na mente dele. E aí, quando ele consegue morder a língua dela, ela fica machucada e gritando. E aí, ele consegue fazer ela trazer ele de volta pro corpo dele. E ela fica muito machucada. Daí, ela foge pra algum lugar. E ele pensa que ela vai morrer. E eles fogem de lá de dentro, só que na verdade ela não morreu, ela só estava muito machucada e ela foi se esconder para dormir e voltar depois de novo regenerada. Aí no presente, novamente as coisas acontecem da mesma forma. O Bill tá ligado com a coisa lá telepaticamente. E aí quando ele tá sendo puxado de novo lá pra esse lugar no universo, ele vê que a tartaruga morreu e ele meio que entra em pânico e fica desesperado. E ele continua sendo puxado. E aí, gente, essa é basicamente a minha teoria. Eu acho que o lugar que ele tá sendo puxado, que ela fala que os postigos, os olhos dela, não sei o que, não sei o que é uma viagem doida. Pra mim, é tipo a alma da coisa, porque a coisa tá em Derry, mas é tipo o corpo dela. Porque ela, né, chegou lá no espaçonave e tudo mais, e tá lá dentro do centro de Derry, lá nos esgotos. Porém, eu acho que essa parte da coisa que tá no universo, pra onde ela tá puxando ele, é tipo a alma dela. Porque é tipo tudo luz, e eles não conseguem identificar, porque ela é uma alienígena, né? Mas é muita doideira pra minha cabeça. Então, essa é a minha teoria, de que aquilo seria a alma dela e ela quer trazer ele pra alma dela, porque aí ele vai ficar pra sempre com ela. E ela meio que fez isso com a Audra, quando ela foi levada pelo Tom. Ela puxou a Audra pra aquele lugar, por isso que ela vai ficar catatônica. Mas enfim. Aí o Rich percebe que tem alguma coisa de errado dessa vez e que o Bill
pode morrer, porque ela meio que tá se preparando pra poder matar o Bill com o ferrão dela. O Rich chama a atenção dela e ela acaba ligando ele também telepaticamente. Ela não achou que fosse possível, porém o Rich também tá lá ligado. Ele consegue morder a língua dela, então consegue pegar de novo no ponto fraco dela e força, né, ela trazer o Bill de volta. Daí ele consegue puxar o Bill de volta com ele, mas quando eles estão voltando pro corpo dele, alguma coisa dá de errado e a coisa meio que estava preparada dessa vez. E aí o Ed percebe que tem alguma coisa de errado. Então ele vai chamar a atenção da aranha também, só que dessa vez ele tenta, né, espirrar a bombinha dele na coisa, porque eu não sei se eu já falei aqui nesse vídeo ou no vídeo passado, o Ed, ele achou que tinha asma, mas ele não tem, porém até hoje ele continua usando a bombinha. Mas enfim, e daí ele, na cabeça dele, ele meio que acredita que aquilo é ácido. Então quando ele espirra a bombinha na coisa, ela sente dor. E aí ela fica desesperada e traz os outros de volta. Então o Rich e o Bill voltam pro corpo deles. Só que nesse meio tempo o Ed enfiou o braço na garganta dela, pra espirrar dentro da garganta dela. E ela come o braço dele. Então ele cai no chão. E aí depois ele fala duas palavrinhas com o Rich e morre. Aí eu achei que não fez muito sentido. Por quê? Porque o Mike conseguiu sobreviver e ele ficou um tempão até ser resgatado, né? Chegar a ambulância e tudo mais para resgatar ele lá na biblioteca. E ele conseguiu ficar entre a vida e a morte, mas o Ed morre quase que instantaneamente. Então eu achei esquisito, porque já que um conseguiu sobreviver mais tempo, então eu esperava que o Ed conseguisse sobreviver um pouquinho mais. Se, por exemplo, quando eles fossem, né, tentar matar a coisa e ele morresse ali naquele meio tempo, eu acharia que faria mais sentido. Porém, ele meio que morre na hora, assim. Ele perde o braço, fala duas palavrinhas e morre. Eu achei esquisita essa parte. Aí, de novo, a gente tem o ponto de vista da coisa. E a gente vê que ela percebe que talvez tenha sido uma péssima ideia trazer eles de volta, porque eles estão determinados de ir até o fim. E eles querem matar ela. Quando eles estão correndo atrás dela, tentando descobrir onde ela se escondeu, eles veem que os ovos dela estão tudo no chão. Daí o Ben começa a pisar e mata todos os ovos dela para que ela não se reproduza. E aí o Bill e o Rich vão atrás dela tentar encontrá-la. Daí a gente tem a Beverly, que ficou para trás com o Ed nos braços, porque ele morreu. E aí ela começa a se lembrar daquela famigerada cena polêmica, onde ela decidiu que para juntar todos os meninos de novo, porque eles estavam se afastando e por isso ele não estava conseguindo achar a saída quando eles fugiram da coisa lá, porque eles conseguiram matar ela, mas eles não tinham matado, mas achou que tinha matado. E eles não conseguiam achar a saída porque o Ed é que é o bom lá de se guiar lá nos canos, não estava conseguindo mais achar a saída. Ela falou: isso tá acontecendo porque a gente tá se afastando, já que a gente conseguiu matar a coisa. Então, para todo mundo se unir, eu vou dormir com 6 meninos, basicamente. Então, Beverly, de 11 anos, perde a virgindade com os 6 de uma vez. Essa é a cena. Essa é a cena polêmica que todo mundo fica tipo: uai, Stephen King, qual é o seu problema? Pois é, eu fiquei tipo: uma menina de 11, 12 anos? Stephen King, 6 meninos de uma vez? Então, assim, não faz nem sentido, porque, tipo, depois que ela fica com os meninos, o Ed consegue milagrosamente achar: ai, eu me perdi em tal cano, acho que foi isso. Então, é só a gente voltar pra tal lugar e eles conseguem sair de lá depois. Porque agora eles estão unidos de novo. Que não faz nem sentido. Mas enfim, daí que no presente o Bill finalmente consegue matar a coisa, porque ele meio que se enfia no corpo dela, tipo, com cabeça em tudo, com os braços, começa a destruir os órgãos dela, chega até o coração e explode o coração da coisa. E aí finalmente a coisa morre. Daí ele pega o Rich, porque ele pensa que o Rich até morreu, porque ele tá desmaiado e não consegue acordar ele. E ele leva o Rich, encontra com o Ben no meio do caminho que conseguiu matar os ovos tudo da aranha. E eles voltam lá pra onde a Beverly tá com o Ed. E eles vão embora. Só que eles acabam deixando o Ed pra trás, porque não tem como carregar o Ed. Porque ele já morreu de qualquer jeito. E aí o Bill vê que a Audra tá lá caída, porque ela tava lá numa teia da aranha. Que é a coisa, é uma aranha, né? Pelo menos é o que ela parece, enfim.
E aí ele pega a Audra, vê que ela ainda tá viva, que ela ainda tem pulsação, mas que ela tá catatônica. Por quê? Porque eu disse pra vocês, a mente dela tá com uma coisa. E ele não sabe o que aconteceu, né? Só quem sabe é a coisa, que morreu. Então, e agora, como faremos, né? A Audra tá viva, mas não tá viva ao mesmo tempo. Porém, obviamente, ele não vai deixar a mulher dele pra trás. Ele leva a Audra, carrega ela junto e eles vão tentar sair dali de dentro. Daí que eles estão andando no meio dos canos e percebem que tá começando a ficar mais claro. E aí eles saem pelo buraco que tá no meio da rua, porque aquela casa da coisa é exatamente embaixo do centro de Derry. Então eles conseguem sair pela uma rua lá no centro de Derry, porque depois quando eles estavam lá, estava acontecendo uma tempestade que estava destruindo Derry. Porque assim, no passado também teve uma tempestade quando eles estavam lutando com a coisa. Só que dessa vez eles conseguiram matar ela. Então, enquanto estava rolando tudo aquilo, tava caindo uma tempestade que tava destruindo Derry, destruiu a torre de água, caiu água para tudo que é canto, toneladas de água, né? A torre saiu rolando, matou um monte de gente, caiu um monte de casa, o rio transbordou. Assim, o centro de Derry meio que abriu um buraco, tudo começou a cair ali, as lojas, o shopping, tudo foi destruído. Muita gente morreu no meio dessa tempestade, que começou a acontecer quando eles desceram para poder, né, destruir a coisa, e que terminou exatamente quando eles conseguiram matar ela. Olha, eu vejo só que loucura, não é mesmo? Aí a gente tem a cena no passado de quando eles conseguiram sair lá do meio do esgoto e eles acharam que tinha destruído a coisa. E aí eles foram lá e fizeram uma promessa de que se ela não tivesse morrido, eles voltariam pra matar ela de vez. E aí eles rasgam as mãos e fazem aquela promessa com sangue que a gente viu lá no primeiro filme. E aí que essa é a famigerada promessa que fez eles voltarem 27 anos depois. Depois tem o último interlúdio pelo ponto de vista do Mike, que graças a Deus sobreviveu, mas está internado ainda no hospital. E aí que o Rich já voltou para Califórnia. O Bill continua lá em Derry com o Mike. E aí o Mike fala para ele ficar na casa dele lá durante essa semana que ele vai estar internado, porque aí ele pode ficar lá com a Audra e ver se ela volta ao normal, porque ela continua catatônica. E aí que o Ben e a Beverly vão visitar o Mike antes de ir embora, porque o Ben chamou a Beverly para poder ir para Nebraska com ele. E aí ele percebe que tá rolando um clima entre os dois, então a gente vê que eles não ficaram juntos, mas talvez vão ficar. Fica meio que em aberto. Mas eu achei que, sei lá, não gostei muito, porque parece que o Ben ficou com o resto, porque ele passou o livro inteiro apaixonado pela Beverly. E mesmo quando ela voltou, ela só conseguia ver o Bill. Mas aí quando o Bill ficou desesperado pra salvar a mulher dele, no final ela fica torcendo pra que a mulher fique boa. E aí fica com o Ben, sabe? Como se fosse a última opção. Então eu não gostei muito disso, mas pelo menos ele ficou com a mulher que ele queria, né? Daí que todos eles percebem que eles estão começando a se esquecer de tudo que aconteceu. E fazem, tipo, poucos dias. E o Mike percebe que até mesmo o manuscrito lá, o caderno que ele estava escrevendo lá sobre Derry, tá começando a se apagar, que as letras parecem até que foi escrita há bastante tempo e tudo mais. Então ele começa a se tocar que todos eles estão esquecendo. Ele mesmo está esquecendo de várias coisas. Então ele percebe que talvez isso signifique que dessa vez eles realmente conseguiram matar a coisa. Mas que isso custou a vida do Stan e do Ed e também a amizade deles. Porque querendo ou não, se eles se esquecerem de tudo, eles não vão se lembrar da amizade deles, não vão se lembrar do passado deles, e eles não vão mais entrar em contato uns com os outros, porque vão viver a vida deles, cada um pro seu lado, sabe? Inclusive, o Mike também vê no jornal que nenhum ricão mais quer investir em Derry, porque quando eles voltaram lá, que eles se reencontraram, né? Os 27 anos depois, eles perceberam que Derry estava muito diferente, que muitos ricãos tinham, né, investido nela, tinha shopping, tinha um monte de coisa diferente que não tinha quando eles eram criança. Mas depois de toda a destruição que teve nessa tempestade, né, que na verdade foi a coisa lá sendo morta, nenhum ricão mais quer investir em Derry. E as pessoas que sobreviveram estão querendo ir embora, então Derry tá realmente morrendo junto com a coisa. E aí o livro termina com uma cena muito fofa, porque o Bill tem a ideia de pegar a Silver, lembra a Silver que ele achou lá? E aí ele pega a Aldra, coloca atrás na garupa e começa a andar com ela na Silver e ela consegue voltar. É como se a magia tivesse feito a Aldra voltar, né, libertado ela da coisa, porque no final das contas a coisa morreu, então não faz sentido ela ficar catatônica, não é mesmo? Então
a Silver traz ela de volta e eles vão embora de Derry. E é assim que termina o livro, com o Bill, tipo, lembrando, né, que quer escrever um livro sobre a infância, que a infância é uma coisa muito importante, não sei o que, não sei o que, mas ele não lembra da infância dele. Então, tipo, o livro termina assim e é isso aí. Acho que uma coisa que me pegou bastante nesse final do livro foi isso, porque eles se esquecem um dos outros. Porque mesmo eu não tinha caído a minha ficha de que destruindo a coisa, eles iam se esquecer. Porque eles se esqueceram da primeira vez, né? Foram ver a vida deles normal, né? Passou muitos anos. Mas não caiu a minha ficha de que eles não iam mais se lembrar um dos outros. Então, quando você percebe que aquela amizade linda que eles criaram vai morrer junto com a coisa, porque eles só estavam juntos para destruir a coisa. Nossa, isso foi um baque para mim, me deixou bastante triste com o final. Eu fiquei feliz porque, né, eles finalmente destruíram a coisa, mas fiquei ao mesmo tempo triste porque eles não vão mais ser amigos, sabe? Enfim, sei lá. É bom que eles não lembrem, né? Porque eles passaram por tanta coisa ruim, então faz sentido eles poderem ter uma vida normal, mas ao mesmo tempo eu fiquei mal porque queria que eles fossem amigos para sempre. Porque eu sou dessas, mas eu gostei bastante do final, sim. Resumindo, nessa parte 5 as coisas ficaram muito frenéticas. E aí que as partes vão se completando. Tanto que, tipo assim, tá aí, a gente tá lendo uma parte da Beverly, e aí termina a frase que ela tava na parte dela, na próxima parte, que é pelo ponto de vista do Ed, e aí vai e continua. Então, tipo assim, são vários pontos de vista. Vai pro passado, vai pro presente, vai pro passado, vai pro presente. Então, assim, é muito frenética essa quinta parte. Eu achei isso muito legal, porque a gente não consegue parar de ler. Eu terminei de ler essa parte 5 no dia 9 de setembro, um pouquinho atrasada porque a leitura conjunta ia até o dia 7, mas é que eu realmente me enrolei muito nessa quinta parte. Fiquei vários dias sem ler, e aí eu peguei pelo menos 4, foi 3 dias para conseguir terminar de ler toda a quinta parte, mas foi muito legal, porque aí eu li bastante coisa de uma vez. E assim, tirando o capítulo 22, com aquela viagem de ácido, que é a explicação da coisa, e aquela cena polêmica da Beverly com os meninos, eu realmente amei muito esse livro. E eu revi a parte 1 do filme no dia 10 e vi a parte 2 no cinema no dia 11, porque eu ganhei um par de ingressos no sorteio que teve da Suma e eu fiquei felizona porque já foi a mão na roda, porque o ingresso de cinema tá bastante caro nesses últimos tempos, não sei porquê, não tá tendo nem promoção, mas enfim. E eu fiquei muito feliz, gente, porque durante todos os debates a Suma sorteou, né, um par de ingressos. E eu achei que eu não fosse ganhar, mas eu obviamente estava participando, porque durante os debates a gente vai comentando, né? Inclusive eu esqueci de comentar na parte 5, mas enfim. E no sorteio da quarta parte, eu ganhei, então eu fiquei muito feliz. E obviamente que eu não vou comentar nada sobre os filmes nesse vídeo, porque ele já tá gigantesco. Mas se você quiser saber o que eu achei dos filmes, veja a resenha que vai sair mais pra frente, porque lá eu vou comentar melhor e tal. Mas eu já posso adiantar pra vocês que, apesar das partes doidas que teve no final do livro, e esse capítulo 22 especificamente, eu amei muito esse livro e eu favoritei, gente. Então eu dei 5 estrelas porque eu não consegui dar menos, porque foi uma experiência muito gostosa. Os personagens são muito carismáticos e cativantes. Eu cheguei no final com saudade desses personagens. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos e tchau!